Fiz o meu primeiro conteúdo viral e isso fez-me querer desistir da criação de conteúdo. Ninguém diz o quão é difícil recomeçar com 30 anos, ainda mais com 35, neste universo da criação de conteúdo, mas eu estou aqui para isso mesmo, para dizer o que ninguém diz. Se ainda não me conheces, olá, o meu nome é Tânia, tenho 35 anos e depois de um burnout como meio empreendedora decidi tornar-me o meu maior projeto e aqui eu partilho a minha jornada. E esta semana foi um bocadinho caótica, para ser sincera, fiz o meu primeiro conteúdo viral e isso fez-me querer desistir da criação de conteúdo. Mas fica até ao fim que eu acho que isto vai fazer sentido para ti também. Mas deixa-me dar-te um contexto. Há uma ironia muito particular na minha história. Passei os últimos 5 anos da minha vida a gerir redes sociais de outras pessoas e negócios, sei o que é um bom gancho, sei o que é um bom thumbnail, sei como é que funciona o algoritmo essencialmente do Instagram e do TikTok, mas mesmo assim, aqui no YouTube tenho cerca de 180 subscritos. Mas há uma diferença curiosa entre o que eu fazia para os meus clientes e o que eu faço para mim mesma. Para começar, eu sinto que escondi sempre o meu sonho de criação de conteúdo por trás dos negócios dos meus clientes. Eu usava o meu talento e o meu tempo para trabalhar negócios de outras pessoas. Mas por outro lado, há uma diferença muito grande em falar de negócios totalmente estruturados e muito específicos, com um nicho muito específico, e falar das minhas próprias emoções. Há uma diferença muito grande entre eles. Aqui eu falo sobre a minha mudança, sobre a minha recuperação, a minha reconstrução, do facto de assumir que não estava bem aos 35 anos, como estava, com aquilo que sentia, com quem eu era, e de me estar a descobrir publicamente e em voz alta. Há uma grande diferença entre elas. Um negócio totalmente estruturado, com serviços e venda específica e uma autodescoberta. Ou seja, não é só sobre conteúdo, é sobre que tipo de conteúdo é que é partilhado, o valor do conteúdo em si. E às vezes pode até parecer um bocadinho confuso para mim e para quem está aí, e é exatamente sobre isso. Eu partilho aquilo que sinto, eu não partilho. Eu tenho alguma estratégia, como é óbvio, mas partilho essencialmente aquilo que eu sinto no momento e aquilo que eu acho que devo partilhar e aquilo que eu sinto que vai ajudar a alguém. Porque tenho a certeza que há centenas de pessoas a sentirem-se exatamente como eu, aos 30, 35, 40, 20. Eu sinto que, falando abertamente sobre aquilo que eu sinto e sobre a fase que eu estou a passar, sinto que posso chegar a mais pessoas e incentivá-las a fazer o mesmo, porque eu acho que é importante desmistificar aquela questão de aos 35 já temos a nossa vida feita, já estamos casadas, temos uma casa, temos uns filhos, temos trabalho, temos não sei o quê, não sei o quê. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas específicas que eu sempre quis, como a minha própria casa, sou mãe, tenho uma relação saudável, mas faltam outras coisas para poder poupar e poder focar para me poder focar este ano na criação do conteúdo. Não estou a viajar, para que temos algumas poupanças, algumas reservas, não tenho o trabalho de sonho. E foi exatamente toda esta clareza que eu tive esta semana que me fez pensar em desistir da criação do conteúdo. O meu único vídeo que viralizou no YouTube e no Instagram, no TikTok não viralizou, mas basicamente foi do momento do Bad Bunny no Super Bowl. Eu simplesmente pus uma frase a dizer não dá para desistir depois do que o Bad Bunny disse e coloquei o momento do Bad Bunny com legendas e o vídeo viralizou 500 mil de visualizações no Instagram e deve estar em cerca de 400 mil visualizações aqui no YouTube. E eu, quando olhei para aquele número, numa fase inicial eu senti, uau, viralizei, mas logo a seguir eu senti um vazio enorme. Senti que aquilo não era meu, porque eu senti que as pessoas vieram e não ficaram por mim, ficaram pelo Bad Bunny. Eu acredito que algumas pessoas de ambos, tanto do YouTube como do Instagram, tenham entrado no meu perfil e tenham visto alguns vídeos e que tenham gostado, mas sinto que a maior parte das pessoas seguiu apenas por impulso e isso assustou-me bastante e veio aquela comichãozinha de quem sofre de ansiedade e quem não tem confiança em si, como é o meu caso. Será que um dia vou conseguir criar a minha própria comunidade? Será que as pessoas nunca vão chegar se não houver um famoso pelo meio? Será que as pessoas não veem valor naquilo que eu partilho e naquilo que eu faço? Será que devo mesmo continuar? É uma pergunta muito desconfortável logo a seguir ao momento em que viralizaste, mas era literalmente o que eu estava a sentir. E tenho a certeza que já sentiste isto em algum momento, que é o teu esforço parece que é invisível e quando lanças um por acaso ou acidente é quando parece que é valorizado. E como se essa dúvida não chegasse, o resto da minha semana decidiu complicar ainda mais. Esta semana perdi 3 vídeos. 2 vídeos que eu tinha praticamente prontos para o YouTube e um short /Reels que o CapCut decidiu criar um bug e não me deixar exportar os vídeos. Ou seja, eu perdi 3 vídeos, 2 grandes e um pequeno, numa semana só. E a minha primeira reação foi logo querer desistir e ataques de ansiedade e ataques de raiva e tenho a certeza que já sentiste aquela sensação de que o universo está contra mim, não sou boa o suficiente, eu não fui feita para isto, nunca vou conseguir. Mas houve uma coisa diferente. Eu deixei a raiva ficar, não a afastei, mas em vez de olhar para o universo e pensar que estava contra mim, pensei, isso não é um sinal do universo para desistir, mas sim um sinal do universo para me tornar
a melhor criadora do meu nicho. Sabes o que é mais interessante no meio disto? É que depois de estudar tanto comportamento humano para poder fazer a minha reconstrução interna, eu percebi que já estou no meu reframe, já estou na minha mudança de mentalidade. Exatamente estas pequenas mudanças de mentalidade nos momentos mais duros que mudam a perspectiva do conseguir e não conseguir. Porque retreinar o cérebro e teres clareza naquilo que queres, os obstáculos deixam de ser sinais do universo para desistires e começam a ser, sim, aprendizagens. E eu senti que isto não é literalmente pensamento vazio. Continua cá o pessimismo, a achar que o universo de vez em quando está contra mim, mas existe uma reestruturação do meu pensamento que faz com que, não, isto não pode ser assim tão negativo, tem que ter alguma coisa positiva ali. E eu sinto que é literalmente o meu cérebro a mudar de padrão. E se tu estás a mudar também te estás a te redescobrir, estás numa descoberta, numa crise de meia-idade, é exatamente aqui que tens de trabalhar, nos teus pensamentos. Quem manda no teu pensamento és tu. Teres consciência dos teus padrões negativos é exatamente o que te vai fazer lidar com a ansiedade da melhor forma. Eu tenho um vídeo já aqui no canal que fala de como estou a recomeçar mesmo tendo o transtorno da ansiedade. Eu deixo o link aqui em baixo para que possas ver. E foi assim que eu terminei esta semana, com este pensamento na cabeça de que as pequenas coisas e as grandes coisas continuam a pesar, mas começam a pesar de uma forma diferente. E no meio disto foi uma semana menos positiva. Não tive vontade de treinar, mas fui na mesma, sem músicas épicas, sem nada de... Fui treinar mesmo na força do ódio, sabes? Porque quando eu comunico comigo mesma, é isto que eu digo. Esta é quem tu és agora. Não vale a pena não querer ir treinar, porque vais treinar na mesma. Além de não querer ter ido treinar, a minha casa esteve um caos inteiro a semana toda, o que não me ajuda muito a manter uma mente limpa e sã, embora já tenha aproveitado este fim de semana para limpar a casa toda. Não foi uma semana fácil, porque não consegui chegar à casa. Tal e qual como o meu Notion, eu sinto muito que preciso do meu Notion totalmente fechado para começar a desconstruir todas as metas que eu tenho para 2026 e não consigo terminá-lo também. Mas a verdade é que todas as mudanças levam tempo. O facto de ter conseguido arrumar a casa, por exemplo, este fim de semana toda, significa que eu agora só preciso de mantê-la. O facto de já ter feito toda a minha estrutura do Notion, só em não ter preenchido alguns dados, significa que provavelmente já tenho a base feita e vou aos poucos gradualmente conseguindo construí-lo. O mais importante está lá. Essa ansiedade que tu sentes e que neste caso eu sinto também, é importante perceber qual a origem dela. Estás ansioso porque não queres estar ali ou estás ansioso porque as coisas simplesmente são diferentes? E é na descoberta desse gatilho de ansiedade que tu vais perceber se estás num processo de crescimento ou não. E atenção que estes dois gatilhos são muito parecidos, mas são totalmente diferentes. Porque se a tua ansiedade desperta porque estás num sítio onde não queres estar, provavelmente estás a ir contra os teus próprios valores e contra aquilo que tu acreditas. Se a ansiedade surge quando tu estás desconfortável, mas é este o caminho que tu queres fazer, isso é ótimo. É mesmo isso que nós queremos sentir. E eu não sei como é que vai ser a próxima semana, não sei se o próximo vídeo vai ter 16 visualizações ou 16 mil. Sim, porque eu tive um vídeo aqui no YouTube com 16 visualizações, foi também esta semana e foi assim, drástico. 16 visualizações. Mas seguimos caminhando. E portanto, como eu estava a dizer, não sei se o vídeo vai ter 16 visualizações, vai ter 16 mil visualizações. E eu sei que estou aqui com fecheiros perdidos, com cansaço, com ansiedade, com exaustão, mas estou na mesma porque é isto que eu quero para mim. E se esta semana também foi caótica para ti também, comenta aqui em baixo, deixa-me saber, vamos partilhar, porque estamos juntas. O meu objetivo é ter pessoas do meu lado juntas a caminhar no mesmo sentido. Redescobrir-nos, porque temos todos o direito de descobrir quem somos em algum momento da nossa vida, de parar, reavaliar e perceber se estamos a moldar-nos a nós por aquilo que nós somos ou se estamos a moldar-nos por aquilo que alguém considera que é correto para nós ou acha que é o certo. Porque no final da nossa vida, a única coisa que vai valer é aquilo que nós fizemos e podemos fechar o livro da vida com aquele pensamento de que ok, isto deu merda, mas ao menos eu tentei. Ou então podemos terminar o livro da vida com e se eu tivesse feito?
eu acho que não deve haver arrependimento maior do que isso se eu tivesse feito. Por isso, partilha comigo se também estás numa fase menos positiva, que eu quero mesmo conhecer pessoas que estão na mesma fase que eu. Estou a abrir espaço para o universo para conhecer novas amizades, porque eu neste momento não tenho amigas nem amigos. Estou a abrir espaço no universo para novas amizades. Por isso, comenta comigo, estamos juntos, vamos caminhar para melhorar, para nos melhorarmos. Até o próximo vídeo.